Oi, paz e graça. Eu sou o Valnei Patrocínio e esta é a minha argumentação bíblica e pentecostal. Oi, paz e graça. Sobre a salvação do ser humano, a gente entende que o mundo foi criado por Deus, todas as coisas existentes, a vida do ser humano também foi criada por Deus. O ser humano, é claro, foi criado por Deus para ter um relacionamento com Deus. Mas por causa do pecado, por causa da desobediência, o ser humano perdeu esse contato com Deus, perdeu essa comunhão com Deus. E a sentença do pecado, ela é a morte, numa sequência de morte física, morte espiritual, morte física e morte eterna. Então, quando o homem pecou, ele não morreu logo de primeira instância, mas houve uma morte espiritual. Aquele contato direto que o homem tinha com Deus já não passou mais a ter. Isso ficou agora a cargo da fé, esse contato. Mas ainda assim o homem ficou escravo do pecado. E Deus então ele vai colocar em ação um projeto para a salvação da humanidade. Havia a necessidade de quitar essa dívida. O pecado em si, ele, como sentença, traz a morte. Então Deus criou um processo de substituição que foi visto dentro do trabalhar de Deus durante o seu processo, o processo que ele fez de elucidar sobre essa questão da salvação. Em dado ponto do trabalhar de Deus, quando ele instituiu leis para o homem se reencontrar com ele, para o homem ter contato com ele, as leis foram feitas para o homem ter um bom convívio entre si, mas também tinha a parte cerimonial, a parte ritualística, que falava dos sacrifícios, porque por mais que a lei exigisse do ser humano, por mais que a lei ela direcionasse a Deus, infelizmente não era possível corresponder a todas as exigências. E era aí que um animal deveria ser morto para cobrir o pecado do qual o ser humano não tinha condição de, por si mesmo, solucionar o caso. Mas Deus, na plenitude do tempo, vai enviar aquele que vai ser o sacrifício perfeito para a quitação desta dívida, para a solução desse problema, que no caso é a encarnação de Jesus Cristo, o próprio Deus, ele se encarna com o Cristo. Deus vai se despir da sua glória e vai se fazer em forma de homem para assumir a nossa culpa, para assumir o nosso pecado. O Senhor Jesus, então, ele é revelado à humanidade ali dentro de Israel, revelado esse projeto de salvação. No Antigo Testamento havia muitas línguas de figuras, sombras, que tipologicamente apontavam para aquilo que Jesus ia fazer. Muitos homens viveram pela fé no passado, no Antigo Testamento, tanto no tempo da lei quanto antes da lei, em ações que apontavam para Cristo, vivendo pela fé, serem justificados por aquela ação que seria validada pelo sacrifício de Cristo. E assim foi de homens do passado que viveram pela fé, que deram credibilidade à palavra do Senhor. Mas o sacrifício de Cristo ele engloba todos aqueles que do passado creram nas figuras de linguagens e tipologias, quanto aquela geração que estava viva
nos dias que Jesus estava encarnado, estava realizando aquele sacrifício lá na cruz do Calvário, entregando a sua vida em prol deles, quanto para todas as gerações posteriores que haveriam de vir, porque é o sacrifício perfeito que cobre todo o pecado da humanidade. Então, o ser humano foi perdoado em Cristo. Ele tomou sobre si toda a culpa da humanidade. Ele tomou sobre si os pecados de todo mundo, de todas as nacionalidades. Claro que havia, sim, uma promessa, né, sobre aquela nação da qual ele nasceu, que foi em Israel. Mas o sacrifício dele não era um sacrifício nacional, mas ele era de globalização geral. O sacrifício dele cobria o pecado de toda a humanidade, de todas as etnias, dando assim, a partir de então, o homem, a qualquer ser humano, acesso a Deus, por aquilo que é denominado na Bíblia como a graça de Deus, como um favor imerecido. A gente não tinha condição de nos acertarmos perante Deus, então o Senhor Jesus é enviado, ele encarna como homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele era 100% Deus porque ele tinha uma natureza divina. E ele era 100% homem porque o seu corpo era um corpo como o nosso corpo. Ele não nasceu da vontade do homem, como todos nós nascemos, mas foi por um milagre do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele nasceu de forma virginal em Maria, por um milagre do Espírito Santo. Então nele não havia culpa, não havia mancha. É o único ser que pisou aqui na terra sem pecado algum, não nasceu sob o pecado, não viveu sob o pecado, tanto é que quando ele morreu, o salário do pecado, ele é a morte. Então Jesus, ele não morreu por uma sentença do pecado, mas ele doou a vida dele, ele tornou a tomá-la de volta, porque, como já dissemos, o salário do pecado, ele é a morte. Mas Jesus nunca pecou, então sobre ele não tinha essa sentença. Ao terceiro dia ele ressuscita, porque o pecado não tinha poder sobre aquele que nunca pecou. Mas ele assumiu o nosso pecado, ele tomou todas as dores. E é por isso que nós temos acesso ao Senhor. Quando eu cometo um erro, quando eu cometo alguma dificuldade, posso estar ali clamando pelo sangue de Jesus, que redime, que purifica, que dá acesso a Deus. Isso não é só para mim, é para qualquer um, é para todo aquele que crê na palavra do Senhor e que invocar o nome do Senhor, ele é perdoado. Ele é inserido nesse projeto de salvação eterna. Eu creio na minha salvação, como todo cristão crê, mas não cremos porque somos merecedores de nada, mas é por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A morte e a ressurreição dele nos deu esta segurança, nos dá esta certeza. A nossa salvação está pautada na justificação pela ação de Jesus Cristo, não pelas nossas ações pessoais, mas por tudo aquilo que o Senhor realizou aqui dentro do plano terreno, quando o Senhor o enviou para ele assumir a nossa culpa. Amém.